Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Arte, um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos. And here we go. E salve, jovens! Sejam bem-vindos a mais um Historiador em Quadrinhos, e quem vos fala aqui é Guilherme Silva. Certo, jovens, no episódio de hoje eu vou comentar sobre dois quadrinhos, na verdade, né, o volume 1 e 2 de uma saga específica, que eu tava muito afim de comentar, tava esperando chegar pelo Catarse, né, eu apoiei esse projeto no Catarse. Na verdade eu apoiei o volume 2 e o volume 1 já tinha sido publicado ano passado, ano retrasado, né, em 2017, e aí eu adquiri os dois, né? Eu não conhecia o volume 1 na época que ele foi colocado aí no Catarse, né? Que ele começou a arrecadação aí de grana para fazer ele, mas eu conheci o 2 quando ele já estava sendo planejado, e aí eu tive sorte de conseguir adquirir os dois. Né? Então, o nome do quadrinho aqui, né, se chama Tengu, né? Então, quem curte mitologia japonesa já deve ter sacado aí qual é o lance do quadrinho, né? O quadrinho, ele é escrito pelo Lucas Pereira. O primeiro volume é escrito, o primeiro e o segundo, na verdade, né? Os dois volumes são escritos pelo Lucas Pereira, é o idealizador de todo o projeto e tal, né? De todo o conceito da história, do roteiro e tal. Ele desenha também, né? E o colorista da primeira edição é o Nelson Zorzeto, certo? E o da segunda edição é o Magenta King. Eu adorei o nome dele. O Magenta King é um puta nome da hora. Mas enfim, né? O Lucas, ele permanece nas duas, obviamente, né? Porque ele idealizou o projeto. Mas vamos lá. Primeiro aqui, a história é simples, assim, é relativamente simples, né, o quadrinho, inclusive, ele é curto, né, nas duas edições ele tem ele tem um bom espaço reservado para extras, para artistas convidados, para explicar a origem dos personagens, qual foi o processo criativo, né, o Lucas, ele separou um espaço bem bacana, bem legal, bem, assim, eu achei um cuidado bem interessante, assim, bem massa que ele teve, né, de separar esse espacinho aqui dos dois quadrinhos, né, das duas edições dos dois volumes, para apresentar pra gente como é que ele teve a ideia de criar isso tudo, como é que foi a ideia da vestuária, né, da roupa dos personagens, né, do concept art e tal. Eu achei isso bem legal. Não é todo quadrinho que faz isso, ou pelo menos não é todo quadrinho que eu pego que faz isso, então eu achei uma coisa diferente. A história, né, a história do quadrinho, ela tem três personagens principais, né, e alguns outros um pouco mais coadjuvantes. Os principais são o Tengu e a Yukiona, né, e também o Oni, que é o grande opositor aí, né, o grande vilão aí, de certa forma, da saga inteira, né. E aí, na verdade, que são todas criaturas mitológicas japonesas, né, do shintoísmo. E eu gosto bastante, eu não tenho conhecimento tão aprofundado nas criaturas assim, mas eu gosto bastante do shintoísmo, né? E como vocês sabem, foi o tema do meu TCC, eu já comentei aqui em outros episódios, mas eu gosto mais dos aspectos mundanos, né, e não mitológicos, né? Não que eu não goste, mas eu gosto mais dos aspectos mundanos, das práticas e tal. Mas é muito da hora, cara, porra, porque ele teve um cuidado muito importante, né, e muito bacana de trabalhar com essa mitologia, com a estética, cara. A estética, ela fala alto demais aqui, ó. Ele fez, eu acho, né, pelos relatos dele aqui no quadrinho também, eu tendo a pensar dessa maneira, ele fez uma puta pesquisa de referência, assim, pra conseguir, assim, trabalhar com esses aspectos visuais todos aqui, né, e colocar de uma forma coesa na história. Isso, cara, puta, isso me agradou demais. O roteiro da história é simples, assim, ele não é muito complexo, o que também não diminui a história, não diminui nada a história, na verdade, né, ele é até bom, porque, pelo que o Lucas fala, a ideia dele era fazer um épico, né, uma história épica, só que com pano de fundo da mitologia japonesa, né, e, obviamente, aqui numa história épica, os estímulos visuais é que são mais importantes, assim, né? O roteiro ele é importante, mas, porra, se é pra fazer um bagulho épico, tem que ser visualmente épico, né? E aí eu acho que ele adquire isso, ele alcança, né, esse objetivo de uma maneira muito satisfatória.
No primeiro volume ele alcança isso de maneira satisfatória, mas no segundo volume eu acho que tem um amadurecimento em diversos segmentos assim do quadrinho. Um amadurecimento da arte, porra, a arte, ela ficou muito mais da hora no segundo volume. Não que no primeiro fosse ruim, mas no segundo tá matando a pau. Inclusive foi o que me atraiu pra comprar esse quadrinho aqui, foi a arte, cara. Eu olhei a arte, eu nem vi a história direito, eu vi a arte e falei, caralho, eu preciso desse quadrinho. Aí depois eu fui conhecer melhor a história e não me arrependi também. Mas a arte, a coloração, pô... Não que o Nelson aqui não tenha feito um bom trabalho, mas o Magenta, o Magenta King aqui, porra, velho, a coloração dele é muito... O cara manda muito bem na coloração, cara. Eu achei muito massa mesmo. Né, e o acabamento, né, o trabalho editorial do segundo, ele tá, porra, ele deu uma amadurecida brutal, assim, né, o primeiro volume, ele não tem lombada, né, aquele estilo de quadrinho de banca de revista, sabe, tipo de single issues, né, que você compra lá nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui tem mais encadernadinho, né, lá nos Estados Unidos você compra assim, né, uma revista de 24, 28 páginas, aí você compra aqui que tem um grampinho na ponta e tal. Já o segundo tem lombadinha quadrada, é bonitinho, ele tem um acabamento bem mais da hora, bem mais bonitinho, né, e é uma pena, eu queria que o primeiro fosse assim também, mas não tem problema, isso não estraga aí a minha felicidade. Eu tô bem feliz com esse quadrinho, eu gostei muito, cara. Tanto é que eu fiquei falando e esqueci de terminar a sinopse, né? A sinopse é justamente o Tengu e a Yuki Onna, são duas entidades aí shintoístas, né? Elas são guardiões do templo de Izuno, certo? E elas, esses dois seres, né? Eles têm que proteger o templo, né? E também ao mesmo tempo proteger o Japão, né? De uma criatura chamada Oni, que é um ser monstruoso que tem sede de poder, né? É basicamente isso, né? E aí, ao longo dessas trajetórias aí, né, coisas vão acontecendo. Não vou falar muito também justamente porque o quadrinho é pequeno, então vou deixar que você aí, se tiver o quadrinho ou se está interessado em adquirir, que você compre e que você, né, tire suas próprias conclusões. Garanto que não vai se arrepender, cara. Eu vi isso aqui, cara, eu ficava voltando assim pra ver a arte, pra ficar vendo as páginas, né? O primeiro quadrinho, ele tem um recordatório, assim, um prólogo, na verdade, né? Que é é sensacional, cara. Ele mostra no final ali do quadrinho, inclusive, as referências que ele usou, né? As inspirações e tal. São as artes clássicas japonesas. E ele tem uma estética muito maneira, velho. Muito maneira mesmo, né? Ele pega justamente essa estética conhecida do Japão, do nanquim meio grosso, né? Meio sem tanta perspectiva assim. Porra, é demais, cara. É demais, é bom demais. Eu fiquei muito feliz mesmo. Tô me repetindo aqui já, mas eu gostei bastante do quadrinho. E você, se você tá pensando em adquirir, né, a ideia inicial do Lucas era fazer 80 páginas mais ou menos, uma história única, um volume fechado e tal. Mas aí ele acabou dividindo em algumas edições por conta de tempo e algumas peculiaridades aí do processo criativo dele. E então acredito que vai ter mais pelo menos um ou talvez 2 volumes do Tengu aí, né? Contando mais ou menos, tem 20 e tantas páginas cada quadrinho aqui, né? 20, 30 quase. Então vai ter pelo menos uma aí, edição do Tengu vai rolar aí no Catarse. E eu vou apoiar quando surgir, hein? Recomendo você então dar uma olhadinha nisso aqui. Eu vou deixar o link do Instagram do Lucas na descrição desse post. Eu vou deixar o link do Catarse, embora a campanha já tenha fechado. Eu vou deixar o link lá para você seguir o perfil dele. Daí o Catarse te manda notificações quando ele lançar um próximo projeto e tal, que provavelmente vai ser Tengu. E é isso aí, cara. Pô, recomendo demais Tengu, puta quadrinho massa, independente, né? E, pô, garantia a felicidade garantida na certa. É isso aí, falou então. Pra todo mundo que tá ouvindo até agora, agradecer aí a atenção de vocês. Vou deixar os links importantes aqui na descrição desse podcast, né, no ucraniacast.com.br, pode ir lá dar uma checada. Se você gosta do nosso trabalho, considere aí contribuir no Apoia-se, né, por R$1 por mês, você já dá uma ajuda absurda pra gente, uma ajuda absurda mesmo. Caso não possa aí, apoiar a gente com esse dinheiro, né, com essa bufunfa aí em espécie no Apoia-se, você pode fazer uma coisa muito interessante também, que é comprar no link da Amazon. Né, o Ucraniacast, ele tem, né, o Historiador em Quadrinhos e o Ucraniacast, ele tem um link na Amazon que você pode fazer qualquer tipo de compra e a gente já ganha uma comissão, né, já dá aí para incrementar os equipamentos do podcast e tudo mais. Então acesse lá, bit.ly/AmazonUC. Aí você pode fazer suas compras à vontade. E é isso, cara.
né? Segue a gente nas redes sociais, o CraniaCast, @CraniaCast, blá 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 blá. E um abraço e até o próximo episódio. Stay put. I'll be back in a flash.